Fala, galerinha do inglês, tudo beleza? Sou eu mesma, Teacher Priscila, da sexta série da EAJA, e hoje nós vamos aprender como pedir permissão e falar sobre habilidades em língua inglesa. Os tópicos da nossa aula são o verbo modal can e o verbo modal could. As características desses verbos. Os verbos modais, galera, eles não se conjugam em todas as formas, ou seja, eles não têm infinitivo com to, eles não têm gerúndio e nem algumas formas de passado composto. Os verbos modais também não recebem a letra S no final, na terceira pessoa do singular. E eles também não aceitam verbos auxiliares. O verbo can significa poder fazer algo, saber fazer algo. O verbo can é usado para frases que indicam capacidade ou habilidade. Olha um exemplo. She can drive. Ela pode dirigir. Isso quer dizer que ela consegue dirigir ou que alguém está concedendo permissão para ela dirigir. Outros exemplos, só que dessa vez na forma interrogativa. Can I go to the movies? Can we have lunch now? Can they throw a birthday party? O could, assim como o can, também serve para pedir permissão e para falar sobre habilidades. Só que o could está no passado simples. E as regras que se aplicam a ele, gente, são as mesmas regras do verbo can. A gente usa o could para descrever uma habilidade que existia no passado. Olha lá, olha o exemplo. When I was a child, I could run very fast. Que em português significa, quando eu era criança, eu podia correr muito rápido. O could também pode ser usado para a gente pedir permissão, para a gente fazer um pedido. E é um uso mais formal da palavra, tá? Ele significa poderia. Olha os exemplos na forma interrogativa. Could I borrow your dictionary? É um pedido. Significa, eu poderia pegar o seu dicionário emprestado? Could I go to my friend's house? É uma permissão. A pessoa está pedindo permissão para ir à casa do amigo. Percebam, galerinha, que quando eu faço a frase interrogativa, eu troco de lugar o verbo modal, como eu estou mostrando aqui com o cursor, com o sujeito. Então, vamos falar melhor sobre isso, sobre as formas frasais dos verbos modais. Olha só, o can na afirmativa segue a seguinte ordem: sujeito, depois verbo modal can, depois verbo principal. Olha o exemplo. You can swim, que em português significa você pode nadar, no sentido da pessoa ter permissão para nadar, e você consegue nadar, no sentido da pessoa ser hábil para fazer aquilo. E agora eu tenho outros modelos de frase, que são a interrogativa e a negativa. Olhem o primeiro exemplo que eu estou apontando aqui com o cursor, ó. Can you swim? É uma frase interrogativa, que significa, você pode nadar? Então, eu tenho um interlocutor perguntando para o outro se ele consegue nadar. E olha só a segunda frase que temos de vermelho. You cannot swim. É a forma negativa das frases com o verbo could. Você não consegue nadar, no sentido de não ter habilidade.
E também você não pode nadar no sentido de uma permissão estar sendo negada para uma determinada pessoa. Então, pessoal, não se esqueçam, na forma interrogativa, o verbo modal vem antes do sujeito e na forma negativa nós colocamos o não entre o verbo modal e o verbo principal. Como você pode ver aqui, ó, eu coloco a partícula not entre o can e entre o swim. Agora vamos lá para as formas frasais do verbo could. Para a forma afirmativa, galera, eu tenho a mesma estrutura do verbo can. Olha lá, ó. I could run very fast when I was young. Aqui a gente está expressando uma habilidade na forma afirmativa da frase. E essa habilidade é uma coisa que acontecia no passado. Eu podia correr rápido quando eu era jovem. Então, sempre quando a gente quer falar sobre uma habilidade do passado, a gente não vai usar o can, a gente vai usar o could. Segundo exemplo, I could not run fast when I was young. Eu tenho aqui uma frase na negativa, olha lá, o not depois do verbo modal e antes do verbo principal. Significa que eu não podia correr rápido quando eu era jovem. Aqui embaixo dessa outra frase, aqui com o cursor, eu estou apontando para um pedido na interrogativa. Percebam que é da mesma forma, ó. Eu coloco o verbo could antes do sujeito. Could you read this passage? Que em português significa: você poderia ler essa passagem? Então, gente, aqui eu tenho algumas perguntas e algumas respostas. Olha só. What can you do? Toda vez que alguém pergunta para você what can you do, significa o que você consegue fazer, o que você sabe fazer. E a gente tem uma imagem aqui. I can, a primeira frase. I can swim, que em português significa eu consigo nadar, eu posso nadar, eu tenho a habilidade de nadar. Agora, a segunda frase, segunda imagem aqui, ó, que tem um moço dirigindo. A gente, para expressar a habilidade, para expressar a capacidade de saber fazer algo, a gente vai usar o can também. Se a gente está querendo falar do presente, de uma habilidade que a gente pode fazer agora, a gente usa o can. I can drive, que em português significa eu posso dirigir. Olha lá a imagem. Embaixo, a gente tem a figura de uma mulher desenhando, olha só. Então, what can you do? O que você sabe fazer? A resposta, I can draw, que em português significa eu posso desenhar. Aqui na quarta imagem, gente, eu tenho um grupo de mulheres dançando. A minha pergunta é, what can you do, girls? E elas respondem, porque são elas, é mais de uma pessoa, né? Então, we can dance. Nós podemos dançar. Então, não se esqueçam, o verbo modal can e o verbo modal could se caracterizam por demonstrar habilidade, capacidade ou permissão, dependendo do contexto. O verbo can é usado para falar de habilidades, capacidades e permissões do presente. O verbo could é usado para falar habilidades, capacidades e permissões no passado. Lembrando que toda vez que você usa o could para fazer algum pedido e para pedir alguma permissão, é um jeito mais formal de pedir as coisas. Então, o can é um jeito informal de fazer pedidos e o could é um jeito formal de fazer pedidos.
Gente, nessa aula a gente estudou o verbo modal can, o verbo modal could. A gente aprendeu que são verbos que não têm todas as conjugações de todos os tempos. A gente aprendeu que esses verbos, eles não precisam de auxiliares e eles não funcionam como o verbo principal da frase. A gente aprendeu que toda vez que a gente usa esses dois verbos, a gente sempre tem que ter um verbo depois deles. A gente aprendeu a fazer a afirmativa, a negativa e a interrogativa do verbo modal can e could. Então, galera, esses foram os objetivos de hoje. Tenham uma boa semana e estudem bastante. A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da 1ª à 8ª série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença.